que ponto chegamos? Recentemente, o debate público foi inundado de estatísticas alarmantes sobre a insegurança alimentar no país. E é preciso registrar algumas ressalvas muito importantes a respeito desses números. Vamos começar desmascarando mais uma mentira recorrente do senhor Lula da Silva. O ex-corrupto de estimação dos jornalistas vive alardeando por aí que o PT acabou com a fome no país. Até parece. Vamos conferir a cara de pau do Lula nessa entrevista para o Podpah, em que ele cita informações completamente inverídicas sobre a insegurança alimentar no país durante o seu governo. Por que tem 800 milhões de pessoas passando fome? Por que aqui no Brasil tem 19 milhões de pessoas passando fome quando nós acabamos com a fome em 2012? A ONU reconheceu que não tinha mais fome. Então é o seguinte, é porque as pessoas não têm compromisso, não é porque falta comida, falta dinheiro para as pessoas comprarem, falta dinheiro. Se você der um pouquinho de dinheiro, as pessoas vão comprar. Bom, para começo de conversa, esse dado de que havia 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil em 2020 e 33 milhões de famintos em 2021 não é oficial. Não são números do IBGE. Essa projeção estatística consta de uma pesquisa realizada pela Rede Pessan, executada pela Vox Populi e apoiada por uma série de ONGs como a Oxfam. A iniciativa, que foi batizada de Olhe para a Fome, data de 2020, o que, por sua vez, impede uma comparação adequada com índices anteriores. Portanto, quando você viu um populista tirando da cartola essas estimativas de 20, 30 milhões de famintos, lembre-se de que esses números exorbitantes não refletem dados oficiais do Estado e podem estar enviesados aí por razões políticas ou econômicas. Fora que tem alguns dados de 2020 e 2021 que não corroboram esses resultados do Olhe para a Fome. Primeiro, em razão do auxílio emergencial, a pobreza extrema no Brasil recuou para o seu menor nível histórico em 2020, 3,3% da população em plena pandemia. De acordo com os pesquisadores da FGV, 15 milhões de brasileiros saíram da linha da pobreza até agosto de 2020, uma queda inédita de 23%. Segundo o dado, atualmente o valor médio pago pelo Auxílio Brasil de R$ 409 é mais que o dobro do valor médio pago pelo Bolsa Família, que era de R$ 191. E terceiro fato, o novo Auxílio Brasil, ele beneficia 3 milhões e 500 mil lares a mais do que o Bolsa Família. Pra vocês terem uma ideia, segundo o levantamento da Globo News, com base aí em dados oficiais da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, nos 5 primeiros meses de 2022, o governo federal já superou todo o investimento com o Bolsa Família no ano passado. Portanto, o Brasil de hoje tem o maior programa de transferência de renda da sua história, muito maior do que na era petista. Os acréscimos do Auxílio Brasil em relação ao Bolsa Família superam com folga a inflação. A massa salarial também cresceu e o desemprego, medido pelo IBGE, é o menor desde 2015. Por isso, soa um pouco estranho que a fome tenha aumentado tanto nesse contexto. Mas vamos voltar para a fala do Lula. Nós acabamos com a fome em 2012. A ONU reconheceu que não tinha mais fome. Bom, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa falsidade, até as agências de checagem se viram obrigadas a corrigir o seu malandro preferido. Manchete do Aos Fatos, aspas, em entrevista ao podcast Podpah, Lula erra ao citar dados sobre fome e legado do PT na economia. Só um comentário lateral. Reparem que mesmo diante de uma desonestidade flagrante, a imprensa militante alivia para o Lula e transforma mentiras deslavadas em simples erros. Mas vamos adiante com a constatação da equipe do Aos Fatos. Aspas, é falso que o Brasil acabou com a fome em 2012. Em nenhum momento da série histórica da pesquisa do IBGE sobre insegurança alimentar, iniciada em 2004, o país deixou de registrar milhões de pessoas na categoria grave, equivalente à fome. Parece que o Lula resolveu aí varrer para debaixo do tapete mais de 7 milhões de brasileiros com fome identificados pelo IBGE em 2012, quase 4% da população. Mas os números da fome são muito piores para Lula e sua caterva. Isso porque, de acordo com dados oficiais do IBGE, a insegurança alimentar no Brasil piorou sob a gestão do Partido dos Trabalhadores.
Segundo reportagem da CNN Brasil, publicada na semana passada, em 2004 a insegurança alimentar assolava 34% dos lares brasileiros. O índice caiu para 30% em 2009 e atingiu o seu mínimo em 2013, 22%. Mas daí para frente, a tendência foi revertida e a fome aumentou. Conforme dados da última pesquisa de orçamentos familiares de 2017 e 2018, dos 68 milhões de domicílios do país, 36% estavam com algum nível de insegurança alimentar, o que representa aí quase 85 milhões de pessoas, pessoal. Assim, dois fatos saltam aos olhos sobre a fome no Brasil nesse começo de século. Primeiro, em apenas 4 anos, de 2013 a 2017, a crise provocada pelo desgoverno corrupto do PT fez a insegurança alimentar aumentar 62% no Brasil, e isso sem pandemia e sem guerra. E o segundo fato, ainda de acordo com o IBGE, em 2004, no primeiro governo Lula, a insegurança alimentar castigava 34% dos lares brasileiros. E em 2017, um ano depois do impeachment da Dilma, a insegurança alimentar estava em 36%. Ou seja, essa história de que o Partido dos Trabalhadores acabou com a fome no Brasil é uma tremenda de uma falácia, é 100% fake news.